Porque o problema das redes sociais, das séries, dos jogos, é que nunca termina. Qual que é a finalidade, assim, básica de toda essa tecnologia que está cada vez mais na nossa mão? É interagir. E interação não só com os amiguinhos da escola. Existem jogos absurdamente tóxicos, jogos de plataforma aberta, são jogos onde você pode falar qualquer coisa. O controle parental, pensando em adolescente, ele não é suficiente e a gente não consegue ter esse controle. A gente vai trabalhar aqui durante os próximos minutos com um tema que é uma mega balança e muito perigoso. Olá, muito bem-vindos mais uma vez para o nosso podcast 2 Pontos aqui do Estadão, onde você sabe que a gente traz sempre 2 pontos de vista sobre um tema relevante para o dia a dia de cada um de nós. E eu sempre reforço, não precisam ser 2 pontos de vista diferentes, antagônicos, às vezes são complementares. O importante mesmo, que é o que a gente quer, é ajudar você a ter o próprio ponto de vista. O tema de hoje, olha, tenho certeza que dúvida não vai faltar para falar deste assunto. Eu poderia começar, inclusive, trazendo vários dados de pesquisas, mas a gente vai abordar os números aqui durante a conversa, porque a gente vai falar sobre o uso de redes sociais pelos adolescentes, as consequências, como tentar controlar. Aliás, será que é possível controlar esse uso por adolescentes? Essa já é uma das grandes questões. Para tratar deste tema comigo, quem também participa da entrevista é a nossa jornalista especialista em educação, Renata Cafardo. Muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Rosinha. E aí a gente tem aqui dos nossos entrevistados de hoje, o doutor Benito Lourenço. Ele é médico e atual presidente do Departamento de Adolescência da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Muito bem-vindo. Obrigado. Será um prazer discutir esse assunto quente. E a gente conversa também com a doutora em educação pela Unicamp, doutora Thaís Boser, ela que também é pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral da Unicamp Unesp. Muito bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite. É um prazer. Gente, eu espero conseguir trazer aqui muitas das perguntas que eu tenho certeza que vários dos pais ficam no dia a dia. Como que eu faço, né? Tantos problemas, tantas narrativas que a gente vê dos casos mais variados. Estávamos conversando aqui antes para vocês saberem sobre, inclusive, casos que ocorrem entre adolescentes cada vez mais frequentes de desafios, automutilação, aí tem casos de suicídio. É um universo gigantesco. Mas o que fazer? Essa é a questão. Então, para saber, para tentar chegar até lá, eu vou começar para os dois, com uma pergunta. Em primeiro lugar, nós que somos pais e mães, a gente de fato sabe quais são as redes sociais que os filhos usam? As redes que eles usam hoje são essas que a gente conhece? Porque a gente vê aí, a rede tal já é de tiozão, a gente ouve isso. E aí, quais são essas redes hoje? A gente conhece de fato? Eu acredito que não. Se a gente for começar a pensar, né, no uso de redes sociais hoje por adolescentes, a gente tem algumas aqui, né, para falar, né, para contar. E geralmente quando a gente conversa com os adultos desconhecem essas redes ou acreditam que elas têm outras funções que não sejam, né, as que elas de fato têm. Por exemplo? Então, por exemplo, Discord, vocês já ouviram falar? Sim. Sim. Bastante. Um grande perigo atual e que um muitos pais desafio. realmente não conhecem. Eu né? não conhecia, tá? Eu cheguei aqui para essa entrevista e eu não conhecia. Ela me falou um pouquinho Eu antes. falei, né, agora. Se a gente for pensar, tem as redes que são mais abertas, né, que a gente conhece. Então, Instagram, TikTok, WhatsApp. Porque Facebook eles não usam mais, Não né? usam mais, e nem o Instagram da forma como os adultos utilizam, né? Então, há pouco tempo atrás, os adolescentes, inclusive, criavam um perfil falso, utilizando sempre antes do nome, né? Ou do codinome que eles iam colocar ali, o termo Dix, D-I-X, que é aquele perfil que os adultos não teriam acesso, que eles poderiam, né, publicar o que eles queriam publicar entre eles, né, entre os adolescentes, mas sem acesso dos adultos. Antes da pandemia, quando o TikTok começou, que na pandemia ele teve, né, um grande salto, assim, de acesso por adolescentes. Mas desculpa, eu não entendi. Eles faziam esse Dix e não fazem mais? Hoje eles já usam outros termos. Hoje em dia mas não é mais continuam com Dix. esses perfis falsos e os pais acham que eles Continuam. têm um outro perfil, porque eles têm um perfil que os pais checam, né? Eles continuam com um perfil falso.
Mas eles migram para outras plataformas e outras plataformas que têm menos moderação, né? Assim, é mais difícil da gente conseguir identificar o que está acontecendo ali, como o Discord, por exemplo, né? Que funciona como se fossem pequenas comunidades ali que eles chamam de servidores, e aí tem desde comunidade, né, de gosto, sei lá, vamos falar sobre o jogo tal, e tudo bem, né, inclusive é uma plataforma utilizada por gamers, mas tem servidores que atuam justamente para envolver, e sempre com códigos, né, para envolver pessoas que têm interesses de assuntos que são ilegais até, né? Crimes. Então, tem comunidades, as TCCs, que vão trabalhar com a questão de crimes reais. Dentro dos TCCs, tem aquelas comunidades que são voltadas para os atiradores das escolas. Tem comunidade de automutilação, de suicídio, de anorexia, bulimia, né? Então tem dentro do Discord esses servidores. E como eles aí encontram essas comunidades TCCs? uma Eles são janela pro convidadas mundo. eles são convidados para essas comunidades? Ou se a gente entrasse, uma adulta Não. entrar, a gente vai achar essa comunidade? Elas são controladas por essas pessoas que fazem a comunidade. Você entra quando você tem um link direto, né? Então você precisa receber de alguém aquele link. Você provavelmente é avaliado, né? Então as pessoas não vão deixar qualquer pessoa entrar ali. Inclusive eles já combinam, ó, a gente vai entrar no link, mas se esse link cair, já vamos pro outro. Então ele já tem plano A, B, C. Mas sabe, meninas, eu acho legal a gente, nessa discussão, já que a ideia são os 2 pontos, a gente lembrar assim, qual que é a finalidade assim, básica de toda essa tecnologia que está cada vez mais na nossa mão. É interagir, é interação. O ser humano sempre quis interagir. Às vezes eu ouço a mãe falando no consultório, nossa, meu filho fica trancado, sozinho, com aquele fone, jogando. E, na verdade, quando ela solta aquele fone, despluga e começa a ouvir, ele está interagindo com pessoas, está interagindo com gente. O ser humano sempre quis interagir. Nós estamos dando formas cada vez melhores de interação. Isso tem que ser colocado. Se eu colocasse esse dispositivo aqui na mão de um homem lá na Australopithecus, lembra aqueles dos nossos precursores? Eu ia ficar malucos. Eles vão ficar malucos, porque o ser humano sempre quis uma oportunidade maior de interação. Então a gente tem que partir um pouco desse princípio, né? A tecnologia ela é neutra, absolutamente neutra, né? Você sabe, eu posso pegar esse celular aqui e você estava pesquisando assuntos para essa pauta. Eu posso jogar isso na tua cabeça agora e você morrer com um trauma crânioencefálico. Então essa ideia de que a gente está entrando num assunto que é um assunto sempre complicado de abordar, porque também tem uma ideia adultocêntrica relacionada com ela, que é a ideia que, assim, até a gente tá tudo bem, o que vem daqui pra frente é complicado, é tipo, zoado. a gente pode mexer. Até a gente fizemos o que existe de melhor. Daqui pra frente só vem coisa ruim, né? Daqui pra frente vai dar tudo errado. Então, com essa perspectiva de que nós não estamos também, não podemos demonizar, eu acho que essa é uma ideia, sabe aquela história do flautista de Hamelin, né? Então, uma cidade pacata na Alemanha, todo mundo vivendo bem, tem uma infestação de ratos, aí chega um flautista lá, combina de ganhar um dinheirinho e tira os ratinhos todos da cidade, porque e aí ele volta para cobrar e não pagam para ele, e ele fica com raiva e tira todas as crianças e adolescentes da cidade agora tocando a flautinha dele. Tem gente que acha que a tecnologia é o capeta que vai levar também os nossos adolescentes pro inferno. Isso não é necessariamente verdade. A gente começou já a falar de uma plataforma de interação que tem as suas potencialidades e tem as suas vulnerabilidades, mas o jogo eletrônico, por exemplo, que a plataforma Discord é muito utilizada para jogo eletrônico, metade das produções de jogos eletrônicos hoje do Brasil, do nosso país especificamente, metade são jogos chamados serious games, né? São jogos sérios, jogos desenvolvidos com funções específicas. Tem jogo para ajudar menino a conversar com o pai que é homossexual. Tem jogo para trabalhar, tem jogo já aprovado para tratamento de depressão. Tem jogo eletrônico já que está em guideline oficial
de tratar um estado deprimido, claro, leve, obviamente, os quadros mais leves. E funciona. Então, funciona. Então, só pra gente ter uma ideia, então, que a gente vai trabalhar aqui durante os próximos minutos com um tema que é uma mega Sim. balança e muito perigoso, porque os pais que ao mesmo tempo falam, eu lavo as mãos, eu não sei nada disso, e se escondem atrás dessa... eu não sou nativo digital e, portanto, não me envolvo com isso, teriam um papel mais importante ainda nesse assunto, se soubessem minimamente, acho que essa é a função um pouco da nossa conversa, do que está acontecendo com eles. Doutor Benito, o senhor usou um termo aí que me chama muita atenção e que eu acho que vale um alerta mesmo de imediato para a gente tentar entender como entrar nesse tema com os adolescentes ao nosso redor. A nossa visão adultocêntrica foi o seu termo, né? E a questão é essa, a gente pensa do ponto de vista do adulto, mas como chegar nesse ponto de vista do adolescente para conseguir interagir com ele em duas direções. Tanto para saciar, digamos que não sei se eu posso usar esse termo, mas para poder atender essa necessidade dele de interação, como também para chegar nele a mensagem de que ele pode e deve até usar essas redes para algo muito positivo. De forma segura também, né? segura. Como a gente fazer isso sem parecer que você está sendo aquele adulto que só dando bronca. Não Começa cuidado, pelo sai desse próprio nome. telefone. Quantas vezes a gente ouve, isso é clássico, o joguinho. O joguinho pode ser a coisa mais importante da vida daquele menino naquele momento. Tem meninos que são praticamente presidentes, diretores, reis, imperadores de clãs durante aquele jogo. Vive uma vida de interação até interessante, tem trabalhos mostrando algumas habilidades cognitivas, algumas habilidades visoespaciais, algumas habilidades de atenção, algumas habilidades, os jogos, por exemplo, de mexer corpo, habilidades físicas. Tem um trabalho interessante na época daquele jogo, agora está flopado. Né? Não sei se vocês... Né? Isso é interessante, que eu falo para os pais flopado, tem pai que agora está, nossa, já estou desesperado, já quero desligar aqui, não vou ouvir mais nada, porque eu não estou entendendo. Bugado também, né? Então, Tá bugado. vale a pena a gente Bugado. interar-se do significado dessas coisas, né? Flopado tá fora de moda. Mas teve um jogo que ficou bem na moda, que era aquele jogo do caçar Pokémon, né? Lembra do caçar Pokémon? Que a molecada saía pela rua pegando Pokémon? Tem trabalho mostrando que houve diminuição de obesidade. Teve trabalho que mostrou que começou a aumentar a atividade física dessa molecada, que eu tinha que ir até a esquina ali, a esquina outra, a esquina outra. Não estou dizendo que essa será a salvação da humanidade, mas é interessante a gente poder olhar isso nessa perspectiva de que a gente vai ter que ajudá-los, explorar com eles esse mar de possibilidades. E o primeiro ponto é esse, é a gente conhecer, né? Desconecta o fone, ouça o que teu filho tá falando, saiba o que é o jogo. Conheça, né? Não assim, usa o termo joguinho, né? Joguinho dá uma ideia absolutamente... E saiba o que é, né? O Discord, saiba porque usa o Discord, né? Para que ele serve? Porque quando a gente vai conversar com as famílias, muitas vezes eles não têm esse conhecimento, né? Então, outro dia eu estava conversando com um jovem, ele me falou assim, os adultos estão muito, 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 muito distante dessa plataforma que nós usamos. Enquanto vocês estão pensando em fazer alguma coisa para tentar identificar o Discord, a gente já está migrando para outro. A gente já tem, por exemplo, jogos que são todos ilegais na internet, de roleplay, né, que é aquela coisa de você vivenciar uma experiência real, e que a gente já está construindo as ruas de São Paulo e não sei o que, e matando no jogo, e aí tem os desafios, e não é qualquer pessoa que entra nesse jogo, você passa por uma entrevista, a pessoa... Então, assim, o que a gente orienta, geralmente, os pais é que, claro, não é algo que a gente vai demonizar e a gente vai não falar, proibir, mas que a gente vai precisar olhar para essa geração inserindo na nossa educação parental a questão da convivência e dos riscos online. Então, nós, adultos, precisamos ter conhecimento do que acontece ali para que a gente tenha até a possibilidade de protegê-los das situações. Eu pergunto assim para as famílias, vocês deixariam seu filho aqui no Ibirapuera, seu filho de 9 anos no Ibirapuera, por 1 horinha sozinho? Vocês deixariam? Não. Por que não?
Porque ele não sabe nem sair de lá, né? Porque ele não sabe nem sair de lá, né? Porque você não sabe o que pode acontecer com ele, com as pessoas que estão em com as volta. pessoas, você não sabe que Mas tipo eu de costumo dizer pros conteúdo meus filhos eles que vão ter Na acesso. rua é até mais seguro do que na internet. Eu costumo dizer isso. Se É. você estiver sozinho na rua, vai ter um adulto que talvez te ajude. Agora na internet não tem nenhum adulto pra te ajudar se estiver acontecendo alguma coisa Porque errada. na internet o que é? Não é o joguinho, mas é um grande espaço de interação. E interação não só com os amiguinhos da escola, interação com outras pessoas que muitas vezes têm intenções de usar aquela ferramenta para atrair aquilo que conquista a adolescência. Então, fazer o negócio legal, a coisa errada, né? Faz, ninguém vai descobrir. Faz um desafio. Se você fizer desafio, você entra no nosso grupo. Quer ver, Thaís, uma cena que é uma cena comum de escutar? Assim, nossa, estou a mãe tá na cozinha, faz o jantar pro filho e grita lá pro quarto do filho. Filho, vem jantar. Dá um pause aí, o famoso pause, eu já conversei isso com a Renata, o famoso pause. Aí o menino grita, obviamente, que não tem pause. Dá, O jogo mãe, não tem, não dependendo dá. do tipo de jogo, não tem não pause. Né? Existem alguns jogos especificamente, porque os jogos tipo MOBA, são partidas, são micropartidas, sei lá, 30, 40 minutos. Então é mais legal, isso os pais têm que saber, que é muito mais legal você combinar com o teu filho, olha, então você tá começando uma partida agora, eu vou respeitar que ela termine, quando terminar você não começa outra e nesse intervalo você desce aqui e vem jantar conosco. Qual que é o grande problema? Né? O grande problema é que a gente tá conversando aqui. Tem pais que não sabem o que é MOBA, não sabem que não tem pause, não sabem nem que é jantar junto com o filho. Essa é uma questão importante pra gente colocar. Na porta do quarto do meu filho tem uma plaquinha. Mãe, jogo online não tem pause. Tem uma pesquisadora. Sério, Renata? Tem uma pesquisadora Eu já aprendi, inglesa. Né? Essa mulher é uma das mulheres que mais estuda tecnologia e adolescência, né? E a cabeça dos adolescentes. E ela traz uma questão interessante, vocês estavam até tocando nesse assunto, e eu vou voltar ao Parque do Ibirapuera, já que você colocou, Thaís, e ela levanta isso com dados bastante interessantes, que assim, os problemas que acontecem no mundo offline, em tese, são mais numerosos que os problemas que acontecem no mundo online. Essa também é uma questão importante, que a gente também está cada vez dedicando mais atenção na hora que o indivíduo liga o computador, quando na verdade deveria haver até uma grande preocupação dos pais na hora que desliga o computador. Existe bullying, existe cyberbullying, e ainda bullying é maior que cyberbullying. Existe violência sexual aqui fora, existe golpes que acontecem na rua, nas esquinas, todos os dias aí, né? Senhoras golpeadas, né? Por essas práticas aí de roubar dinheiro e tal, são mais frequentes até do que na comunidade da internet. Quer dizer, os dois lados são complicados, repito, a potencialidade e a vulnerabilidade, a gente vai ter que descascar junto esses novos abacaxis que vão aparecendo. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples, assim, porque, por exemplo, com criança, e é bom a gente deixar bem esse patamar, né, na questão de idade, que a gente está falando do programa aqui de adolescente, uso para adolescente. Com criança pequena, especificamente, aquela criança bem pequena mesmo, vai ficar X horas aqui, até tem, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda crianças com menos de 2 anos não tenham exposição a algumas telas, até 5 anos que o uso seja limitado a 1 hora por dia. Isso é criança pequena. O adolescente tem como, primeiro, tem como limitar? Segundo, se limitar de alguma forma vai adiantar? Isso é uma dúvida bem básica, porque muita gente chega nessa, assim, em escola. Ah, não, mas aí eu só estou deixando meu filho ficar no computador X horas. Isso é mundo real? E só Precisa complemento, limitar. tem idade? Você recomendaria alguma idade para começar a usar redes sociais de maneira geral? Depois ou jogos? dos 12 anos. Todas as Redes redes sociais, sociais tá de dizendo, jogos têm classificação indicativa, elas não são aleatórias, elas estão ali por algum motivo, né? E ela não basta para que a gente não tenha, por exemplo, conteúdos que têm uma classificação livre e a gente está seguro ali que nada pode acontecer, né? Mas acho que é importante a gente ficar... O Discord, por exemplo, é 17 anos. Por que a gente não... Por que, né, que a gente não dá um Discord para uma criança? Por que a gente não dá um carro para um adolescente de 13. Mas que nada impede, né, que eles falsifiquem. Não, porque eles falsificam, falsificam, a classificação né? indicativa está sendo deixada um pouco de lado para séries na televisão, né? Séries de forma geral em streaming e para jogos eletrônicos. Isso é muito esquisito, muito estranho, né? O tal do GTA, aquele jogo dos tiros, da violência, aquele jogo sempre foi 18 anos. Se tá na mão de um moleque de 12, 13 anos, não era para estar na mão dele. O pai deveria saber que é 18 anos. Mas parece que para jogo eletrônico, que parece que para série que aparece no seu streaming que você assina,
Isso não faz muito sentido. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela coloca também para os adolescentes, né, o tempo máximo de 2 a 3 horas. E aí a gente tem discutido na área da educação o quanto que é importante a gente também fracionar esse tempo. Porque o problema das redes sociais, das séries, dos jogos, é que nunca termina. Né? Então tem um episódio atrás do outro. Eu tenho que matar aquele, sei lá, aquele inimigo, e aí eu já vou para outro inimigo. Constrói uma coisa. Eu construo uma coisa e agora eu tenho que construir outra porque eu tenho uma outra, né, ação para fazer. Então essa não interrupção é o que pode gerar, que aí eu acho que o doutor pode falar melhor, a questão do vício, né? Que hoje para OMS, né, o vício é considerado uma doença mental. Quando a OMS criou a tal doença do game disorder, né, que não é game disorder, é o jogar sem problemático, o jogar complicado, ela não, até hoje a gente não consegue utilizar o parâmetro tempo. E para os pais é esse o único parâmetro, tempo. Meu filho fica demais. E não está isso nos critérios. Tem o critério lá, perda de controle, você perde o controle. Você fala assim, ó, eu vou jogar agora, vou jogar 10 minutos, vamos lá, 30 minutos, e eu percebo que tô há 2 horas e não respeitei o meu tempo de 30 minutos. Eu tenho o prejuízo na minha vida, né? Eu tenho a prioridade, eu tenho isso como prioridade. Então não está no critério a perda, não está no critério o tempo utilizado. E nem só... E aí eu acho que nem deveria estar mesmo, viu, Thaís? Eu acho que às vezes os pais também se perdem um pouco nessa questão do tempo e não sabem o tipo de jogo que o filho joga. Existem jogos mais problemáticos e jogos menos problemáticos. Esses MOBAs, por exemplo, são jogos de competição de times, do ponto de vista de mais risco de saúde, eles têm maior do que outros tipos de jogos. Privação de sono, talvez seja um dos pontos mais importantes. Quer deixar alguém viciado em alguma coisa, tira o sono dessa pessoa. E você sabe, como esses jogos são de interação, começamos essa discussão dizendo isso, esses jogos de interação possivelmente tem um menino brasileiro jogando eventualmente com um menino coreano. E se tem um brasileiro jogando com um coreano, é fácil fazer essa conta, alguém tá acordado numa hora que não devia, porque pela conta não bate. E geralmente é o brasileiro, porque o coreano a mãe vai chegar e vai botar a ordem no negócio, né? Então essa é uma questão importante. Os jogos que têm caixas de recompensa. Eu pergunto pra vocês, pais que acompanham os seus filhos, dá uma olhadinha se o jogo que o teu filho... Tem país que já proibiu caixas de recompensa. São as chamadas loot boxes, são aquelas surpresinhas que você tem durante o jogo, que podem abrir. Você pode ganhar um poder, pode ganhar um boné, pode ganhar um óculos, pode ganhar uma cor, pode ganhar uma força, e pode não ganhar nada também. Mas isso é altamente viciante. Você querer fazer alguma coisa... Isso vem um pouco dos jogos de azar, né? Os jogos... Quem joga jogo de azar tem uma pegada com essa coisa da dúvida. Mas do que as pode redes acontecer. sociais funcionam assim também. E a gente, nós adultos, quantas vezes a gente não fica mais tempo do que a gente acha que ficou? Né? Então, quem aqui nunca falou, eu vou olhar 5 minutinhos, responder aqui meu WhatsApp e tal, quando viu, perdeu a hora para alguma coisa. Porque elas têm essa dinâmica. Elas funcionam para que você consuma cada vez mais aquele tipo de conteúdo. Sim. O TikTok, né, é a mais nociva nesse sentido. Porque o algoritmo de recomendação entende o que você gosta de assistir. E aí vai mandando esses vídeos para você, para que você... perca mesmo essa noção, né, de tempo, fique ali na rolagem infinita da tela. Esse é um dos problemas, né? A rolagem então, quando a gente vai orientar as famílias, a gente fala da importância do tempo para adolescentes e para crianças. Agora, Thaís, eu queria voltar ainda na pergunta, porque a pergunta, quando eu falo assim sobre essa questão do tempo, eu digo até onde é real um pai ou a mãe achar que está controlando o tempo. Porque por mais que venha uma sociedade de pediatria e diga o ideal é ter só 2 a 3 horas, não interromper sono, isso é o ideal. A questão é, o adolescente acordou, ainda que você diga ali no café da manhã não está, né? Tô controlando, o pai está controlando, não está no café da manhã, tá todo mundo junto, tá? Mas ele vai sair dali para ir para a escola. Pode não ser o pai, por exemplo, e a mãe que levem. E ele pode ficar Ele já está na rede sozinho, social, por exemplo. Aí, à tarde, está pai e mãe trabalhando, ou o responsável que seja. Como que você vai saber que é aquela hora? Outra, você não sabe se na escola aquele adolescente está na rede ou não está. Então, assim, eu acho... Não me tem passa como a ter sensação controle. de que é muito irreal, Não. assim. É muito é fantasia você achar que controla. Ah, não, porque quando ele está em casa, eu digo que só pode jogar 2 horas no computador, por exemplo. Mas aí você vai dormir.
Você, pai e mãe, vai dormir, e aí quem garante que o adolescente não acordou e passou a madrugada jogando? Eu espero que você vá dormir, porque também isso é muito comum acontecer. O pai descasca o moleque porque tá jogando mais de 1 horinha e vai dormir e ele maratona a série até 2h30 da manhã. Isso também tem que haver, de alguma maneira, na família, um certo acordo sobre isso, né? Isso é bastante comum. Então, você falou do dormir, me chamou um pouco a atenção, porque tem pais que descascam o filho e não vão dormir. Isso é o tempo inteiro, né, inclusive. Eu falo muito para as famílias. O controle parental, pensando em adolescente, ele não é suficiente e a gente não consegue ter esse controle. Né? Então, se eu tenho um filho de 13, 15 anos que tem um celular, eu posso dizer para ele, você pode ficar 2 horas por dia, depois a gente vai desligar. Esse controle não existe. Por isso que a gente está aqui, inclusive pensando na educação, né? Porque se não for por meio do diálogo, dos acordos, dos combinados, de discutir essas questões com os filhos, fazer boas perguntas, né? Como a gente estava conversando aqui, a importância da gente não dar tudo pronto. Faz a pergunta para que ele possa refletir sobre aquilo. Filho, qual a consequência de você ficar mais de 2 horas? Filho, qual a consequência de você conversar com uma pessoa que você não conhece num servidor? Qual a consequência de você clicar num link que você não sabe o espaço que você está entrando? Qual a consequência de você dar os seus dados pessoais? Qual a consequência de você fazer um desafio? Como esse que a gente estava conversando aqui também, né? Do sufocamento, de fumar cotonete, de inalar desodorante. Vamos pensar aqui, olha, e não precisa falar, né? E a gente tem defendido muito isso. Você não precisa dar uma palestra para o seu filho, né? Até porque nós pais não temos esse tipo de conhecimento e a gente não tem uma relação profissional com eles, é pessoal, né? Então, quando a gente está falando do nosso filho, a gente quer proteger ali, mas ter minimamente, né, um espaço no nosso dia a dia para conversa, para diálogo, né? Então a gente pergunta para o nosso filho de 13 anos como foi na escola hoje, você tem lição, né? Você tem algum trabalho para fazer? Como é que você vai organizar a sua rotina? Inserir a questão do uso da tecnologia nesse momento. Filho, olha, hoje eu ouvi, né, eu li uma reportagem do Estadão falando sobre a questão dos desafios. Nossa, tem desafio do cotonete. O que você sabe sobre isso, filho? Me explica, né? Me explica. E vocês, pais, vão se surpreender com as respostas dos seus filhos. Nós estamos falando de uma coisa aqui que é assim, 10% dos meninos e meninas fazem joguinho de asfixia por aí. Agora, no recreio da escola, e você está em casa trabalhando agora... Explica isso. Desafio os desafios. Que existe desde que a escola é escola. Desafios perigosos existe, acho que desde que o mundo é mundo. A Renata, quando era adolescente, ela fazia desafio de tocar campainha e sair correndo. Né? Loira do banheiro, você não fez a loira do banheiro. O que acontece é que a gente tem hoje um aparelhinho que amplifica esse desafio. Ele começa dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer e você repita. E os desafios perigosos hoje, 90% deles são desafios de não oxigenação, são desafios de asfixia, de perder a respiração. É assustador. De várias formas, desde aspirar desodorante, canela na boca, camisinha na cabeça, mas os na mais minha comuns época a compressão torácica, ou gravata. As costas na parede, assim. Tem vários jeitos de perder a respiração, ou mesmo tentar, né, chama jogo do vermelhão, né? Já ouvi uma vez um adolescente falar, porque vai ficando vermelho. E aí você, aí você filma, aí ele desmaia. E aí você grava? A brincadeira, na verdade, especificamente os jogos de asfixia vem de uma ideia de que na hora que o indivíduo perde a consciência, há uma descrição bem antiga, ela nunca foi comprovada, de que há um barato. Há uma sensação. Isso é complicadíssimo, porque é uma droga de meninos que não usam substância, mas é uma substância, não é uma substância, mas dá uma sensação boa. Mata. E essas brincadeiras vão se amplificando, essas brincadeiras vão se amplificando na turma e tem isso como um elemento potencializador, porque, repito, a cultura juvenil de subversão sempre existiu, os desafios sempre existiram, o que não existia é a amplificação, e hoje se busca a curtida, né? Essa é uma das grandes questões, inclusive relacionada à rede social. Essa é uma das questões hoje mais importantes em saúde mental dessa meninada, né? A gente... você sabe, né? Imagine você dar um monte de plantão extra aí, de matéria extra, hora extra, para pegar um dinheirinho a mais para conseguir passar um final de semana com teu marido, com a tua família, aqui num sítiozinho simples, aqui no interior de São Paulo. Aí você trabalha que nem uma
uma condenada, e aí você ganha dinheirinho e reserva lá numa casinha pra você ficar com o teu marido. Aí quando você chega sexta-feira nessa casinha, você não aguenta, e você atualiza o seu Instagram. E na hora que você atualiza o seu Instagram, você encontra a Renata. A Renata num resort maravilhoso lá na Bahia, tomando coco, tirando foto do pé lá, porque já tirou a foto do pé e coco, a Renata já tirou a foto do pé e do coco. E aí, o problema não é você ver a Renata tirando foto do coco na Bahia. O problema é que você olha a sua casinha e fala assim, Uma distorção da realidade permanente, que é né? isso? Que coisa ruim é essa? Né? Pra não dizer assim, que bosta é isso. Né? Isso é importante entender, porque isso é um papo que tem que ter com os meninos. A gente precisa né? trazer mesmo. Trazer essa discussão. Distorção, né, doutor Benito? Eu tenho algumas dúvidas aqui, e na hora que você estava falando sobre a história de, traz a conversa para casa, eu até dei um risinho aqui, que diz assim, pergunta, filho, como foi seu dia? Normal. Exatamente, quer dizer, eles não respondem. Normal. E como é que interage? Sabe por quê que eles não respondem? Foi tudo bem. Porque... Se você perguntar mais complexas, é que não vão responder mesmo, né? Porque se a gente não tem o hábito do diálogo, da escuta ativa, que eu já vou falar o que é, né? Desde pequeno, não dá pra gente achar que fez 13 anos, de repente ele vai chegar e vai sentar e falar, mãe, olha, hoje entrei numa plataforma, o Discord, você não sabe o que eu vi ali. Vi uma menina se mutilando. Nossa, tá todo mundo falando isso. Ou, quando eles trazem isso pra gente, porque às vezes eles dão sinais. Quando eles trazem, por exemplo, tem uma menina da minha sala que tiraram uma foto íntima dela e compartilharam com todo mundo. O que a gente faz, geralmente, como mãe? Qual é a primeira reação que a gente tem? Que absurdo. Que absurdo. Quem é essa menina? O que aconteceu com ela? A gente não faz perguntas do tipo, como é que será que ela tá se sentindo? Qual foi a reação que vocês tiveram quando apareceu a foto íntima dela no grupo de WhatsApp? E se essa menina fosse a sua mãe? Como é que você se sentiria? Porque eles vão repassando, né, para outros grupos. E se essa pessoa tivesse um relacionamento, fosse sua mãe? Vamos supor que a mãe e o pai, a gente tem uma briga e ele tem fotos íntimas e para se vingar, porque é isso que acontece, eles vão lá e expõem a foto íntima. Como é que você ia se sentir se de repente você estivesse lá no grupo de WhatsApp, dos seus amigos, né, dos caras, e chegasse a foto íntima da sua mãe e todo mundo começasse a comentar dela? Deixa eu dar uma dica pros pais, assim, vou roubar um conhecimento que é da educação e que é um desafio, parece simples o que eu vou te falar, né? Você perguntou qual é o papel dos pais, você sabe, e não é só para tecnologia não, vai valer para qualquer coisa, mas o assunto de hoje é tecnologia, a gente tem que achar suficiência. A suficiência não é 100% de presença. 100% de presença me conta tudo, deixa eu olhar tudo, me fale tudo que está acontecendo, dá errado. 100% de ausência, que também tem muita gente nessa pegada, já tá grande, eu não entendo nada, não sei nem tocar a tela touchscreen, então eu não vou fazer nada, também dá errado. O que a gente vai ter que achar é essa suficiência. O que o adolescente tem que perceber é que tem alguém próximo, atento, disposto a conversar, que manja minimamente o que está acontecendo com ele. Tem dados recentes brasileiros mostrando que metade dos adolescentes diz que os pais não sabem o que está acontecendo com eles. Não sabem, não fazem a mínima ideia do que está acontecendo com eles. Isso é importante a gente ter atenção. Né? Então são pais atentos, pais que estão de olho e pais que eu tenho esse recurso de procurar. Esta ideia meio romântica de senta aqui e me conta todo o seu dia, mas acho que nem as crianças de 7, 8 já estão contando o seu dia. Pai, foi legal, e pronto. Exatamente. Mas assim, estou atento em você. E de vez em quando tomar alguma atitude, principalmente na população pediátrica, na criança, no adolescente já é um pouquinho diferente, de regras. Existe um jogo que rola por aí, que é um jogo que você tem que tirar uma foto para montar um avatar com inteligência artificial. Bonitinho. Você tira uma foto, fica lá uma carinha de Benita. Por que tem que tirar foto minha? Por que eu preciso? Por que um pai deveria colocar um jogo desse que vai usar a foto? Fica sem cara. Eu não jogo esse jogo. Só que eu preciso que pais estejam atentos. Este jogo vai pedir uma foto do meu filho. Esse jogo vai pedir tal informação. Esse jogo tem um componente tóxico maior do que outro jogo. Existem jogos absurdamente tóxicos, jogos de plataforma aberta. São jogos onde você pode falar qualquer coisa. Tem jogo onde você fala um palavrão, cai o jogo, você é retirado do jogo. Tem jogo que são mais abertos, né? Você pode escrever tudo, falar tudo. Tem jogos que você só tem 5 coisas para falar. Bom dia, boa tarde, tchau e até mais.
Tem jogos que você fala, tava brincando aqui antes de começarmos a gravação, que tem uma das agressões mais comuns que acontece. Tire de vez em quando. Pede pro seu filho, solte o fonezinho do ouvido e ouça uma partida. Né? Eu não vou propor jogue com ele, porque tem gente que não joga. Eu não jogo, você também não joga. Mas assim, saiba o que tá acontecendo, né? Se você tá vendo teu filho assistir um filme, você pergunta esse filme é sobre o quê? A mesma coisa, um jogo. Esse jogo é sobre o quê? Não, o jogo entra numa esfera que é uma coisa... Né? Jogo eu não me envolvo. Jogo é coisa deles. Vai pro diminutivo, vai pro joguinho e vira uma coisa deles. E é interessante que a gente começou... Desculpa, Thaís, que a gente fala de rede social e você vê que assim, a gente caminha muito pro jogo, né? Porque uma coisa vai puxando a outra. Vai. A rede social funciona com um sistema de recompensa também. O like não é à toa. Né, que as redes sociais têm o like, tem a possibilidade de comentar, porque é isso. Quanto mais likes você tem... teoricamente, de educação, são gamificados, né? Exatamente. Chega nisso, você ganha uma estrelinha porque você acertou Exatamente. em falar a palavra em inglês. A gamificação tem tudo, né? Tem. E assim, é claro que não são todos, mas a gente precisa saber como essas redes sociais funcionam, né? Então, as redes sociais, os jogos, funcionam com o sistema de recompensa. Quando a gente conversa com os pais, né, qual que é a orientação que a gente costuma dar? Não é suficiente a gente monitorar. A gente precisa investir no diálogo desde sempre. E se você acredita que seu filho está lá jogando 100%, a gente precisa ter noção do que acontece ali naquele espaço, né? Então, a gente defende sim o diálogo, né? A gente sabe que nem sempre ele vai conversar e nem sempre é possível, nem sempre a gente tem tempo de sentar ali, mas conheçam os filhos. Saibam por que você gosta de jogar GTA? Por que você gosta de jogar Roblox? Sei lá. Por que você gosta de jogar Fortnite? Entenda o que é aquele jogo, entenda o que acontece ali. Porque o nosso filho, a nossa filha, joga aquele jogo muitas vezes por conta do sentimento de pertencimento que eles têm diante do jogo ou do grupo de pares, né? Então, por que ele faz um desafio? Porque ele quer estar inserido naquele grupo. Mesmo que ele saiba que é arriscado. Porque eles sabem que se você prender a respiração, você pode, né, morrer. Mas o que eles querem? Eles não querem ser aqueles que... mas você também é o filhinho da mamãe, você não vai fazer? Todo mundo tá fazendo. Olha aqui na rede social. Todo mundo faz. Olha quantas curtidas eu tive. E é importante a gente fazer o que a nossa mãe fazia com a gente. Você não é todo mundo. Essa regra, ela é bem importante a gente colocar as regras e o limite, né? Então, você não é todo mundo. Porque é melhor a gente falar para o nosso filho, quando ele tem 9 e ele pede um celular e a gente fala, você não é todo mundo, só com 12 eu vou te dar, e a gente vai ter algumas regras de uso, porque não é só o tempo. A gente precisa ter regras de uso. O que você vai fazer se alguém, de repente, manda uma foto íntima? Como é que a gente vai combinar aqui? A gente está falando com 2 jornalistas aqui, né? E vocês, como jornalistas, vocês sabem da questão do efeito contágio. Então, a ideia não é a gente também virar para um adolescente de 13 e falar o que você sabe sobre o TCC do Discord, né? Porque, às vezes, a gente está expondo um adolescente a uma situação que ele nem conhece e a gente vai, então, né, fazer com que ele tenha curiosidade, porque é óbvio que ele vai procurar o que é isso. Né? Então, a gente tem, quando acontecem as situações de ataque às escolas, a gente tem conversado com os jornalistas da importância de não expor, né, esse autor, o nome, a escola, como aconteceu, né, justamente para tomar cuidado com esse efeito contágio. Porque as redes sociais, quando acontece alguma coisa como essa, elas estão lá fervilhando, né? Fervilhando, né? E a imprensa tem muita responsabilidade nisso. Muita responsabilidade. O Estadão, inclusive, já tem um protocolo com relação a isso. A gente não expõe, não expõe, né? Não fala o nome. Foi algo que foi pensado muito lá dentro por causa E isso disso. funciona em casa também, né? Então, a gente não vai expor nosso filho a uma coisa que ele nem sabe. Por isso que conhecer o filho, se ele tá ali jogando, né? E eu sei minimamente o tipo de interação, porque eu já fiz isso, eu tenho um acordo que ele vai jogar ali na mesa da cozinha, enquanto eu estiver ali fazendo alguma coisa na cozinha. E sem fone. Doutor, né? Porque a gente precisa saber o que acontece ali. Eu pensando nessa parte médica, né? Já que a gente já viu aqui, é praticamente impossível ter um controle de tempo, você não consegue abordar todos os assuntos, você pode expor coisa que nem precisaria, enfim. Em relação aos pais, e quando chega no seu consultório, que tipo de sintomas, né? Vamos pensar assim, como sintoma, um pai e uma mãe de um adolescente pode perceber ou tentar ficar atento
E isso pode ser uma consequência de um uso excessivo de rede, de uma distorção de realidade que ele está vivendo, ou mesmo de um desafio. Tipo, quando chega um adolescente num consultório, o senhor consegue, com certeza o senhor consegue, mas tem as suas técnicas para perceber que não é só, tô com uma gripe, tô com uma dor de cabeça à toa. Mas e o pai e a mãe, até levar para... Dá uma orientação para a gente em relação a isso, porque às vezes não é só quantas horas eu fiquei ali na televisão. Você sabe que critérios oficiais para uso problemático de internet, de redes e de internet, até hoje a gente não consegue isso. Não existe essa doença formalmente caracterizada, digamos assim, na medicina. Existe o game disorder, o jogo eletrônico, a gente consegue identificar algumas características em particular, mas de um a gente extrapola para o outro para a gente pensar de maneira mais ampla. Não é tempo, né? Até porque se a gente for pegar assim, de todos que jogam, e muitos jogam, mais do que vocês imaginam, a gente tem hoje, para as mães 100% são viciados, dependentes. Isso não é verdadeiro. Quando a gente vai ver na prática é 2%, vai depender um pouco da literatura, quantos têm realmente um envolvimento problemático com essa tecnologia dos games, por exemplo, dos games. E eu já disse que não é a questão do tempo, vai pegar outra coisa, privação de sono, caixas de recompensa, a questão do tipo de jogo, são questões mais problemáticas, mais complicadas do que a questão do tempo. Hoje, saúde mental é o tema da vez para adolescente, né? A gente precisa claramente conversar com eles, né? Escutar da trabalho, né? Educar da trabalho. Tá ficando cada vez mais complicado, né? Quando a gente estava ouvindo a Thaís falar, hoje em dia eu tenho uma menina de 3, 4 anos e eu tenho uma criança pequena em casa, eu ensino para ela que não pode pegar aqui embaixo, que ninguém pode encostar aqui, mas eu também tenho que ensinar hoje que ninguém vai encostar aqui. Então, só para ter uma ideia, para você que não está ouvindo no rádio e não está me vendo, não pode pegar no pescoço. Eu preciso ensinar crianças que pescoço também, assim como o genital, é uma área tão delicada. Tem até livrinhos infantis que ensinam hoje isso. Quem trabalha com desafios perigosos, e eu estou dizendo isso porque o desafio perigoso, repito, mais comum que acontece nas redes são desafios de perda de fôlego, de asfixia, de envolvimento com asfixia. Tem outros complicados, não de morte, mas complicados. Tem um jogo que anda rolando por aí, que é o desafio da caneta. As meninas têm que levantar o sutiã, colocar 2 lápis ou 2 canetas embaixo do peito e quem é que segura e quem não segura. Quem a caneta cai e quem a caneta não cai. Aparentemente inofensivo, mas são imagens de peitos que vão rolando por aí, de meninas novas e todos os problemas que isso envolve. Mas não mata, esse não mata, mas tem desafios que matam. Vocês acompanharam há pouco tempo, antes da pandemia, lembra do quebra-crânio, dava rasteira, a pessoa caía, batia a cabeça no chão, desafio do fumar cigarro, recentemente, a época da pandemia, o que a gente viu na pandemia? Teve um jogador que quis fazer uma campanha, olha que bonito, vou fazer uma campanha pro álcool gel, e ele fez foi o Falcão, ele fez umas embaixadinhas e propôs, vamos ver agora quem faz mais embaixadinha com frasco de álcool gel. A ideia é bonita, mas não pode dar ideia. É isso que a Thaís falou, não pode dar ideia. O que aconteceu? Começa um monte de desafio de aspirar álcool gel, de beber álcool gel, de pôr álcool gel na boca e cuspir em fogo. O vídeo que teve menos visualização de meninos colocando álcool gel na boca e cuspindo no fogo na época da pandemia, teve lá 60 mil, 70 mil curtidas na internet tem uma favoritagens, plateia, né? Isso é muito complicado. Então, a gente toma bastante cuidado. Isso vai pedir da gente que cuida da saúde, da educação dessas pessoas. Vai exigir de vocês que divulgam essas informações. E vai exigir dos pais atenção. A palavra mágica é atenção, informação. Acho que de alguma maneira ele está dizendo o seguinte, olha, saiba o que está acontecendo. Não se isole disso. Principalmente o assunto tecnologia, não afaste esse assunto dizendo, olha, eu não tenho isso não me pertence, isso é deles. É muito comum ouvir isso, né? Isso é coisa deles. Isso é coisa deles. Isso é coisa deles. Uma coisa sobre privacidade, que a gente estava falando da menina, eu acho que é importante explicar um pouquinho como que até crianças, não adolescentes, mas crianças de 9, já 10 anos, a adolescência começa aos 13, doutor? Oficialmente? Legalmente aos 12. Oficialmente a partir dos 10 já começa alterações, né? Fundamentalmente adolescente para você que está no finalzinho dessa nossa conversa, ainda não entendeu, adolescente é um indivíduo que tem um acelerador grande, do ponto de vista cerebral, e um freio pequeno. Esse é o conceito neurocientífico hoje mais atual.
A área do Yuhu, ela tá prontinha com 12 anos de idade hoje. Já se descobriu em neurociência que não tem mais nada que montar. E a área do freio, a área que faz você, calma, deixa eu pensar nas consequências, cada vez mais a gente tá chegando à conclusão que fica prontinho lá 23, 24, 25 anos. Eu ia perguntar assim, da questão da privacidade, eles não têm, acho que eu já vi você falando em alguns vídeos, eles não têm a ideia de que aquela imagem vai ficar para sempre na internet. Eles acham que às vezes é privado aquilo quando eles estão colocando em alguma rede social. Eles não têm ainda a cognição necessária para entender como funciona essa questão? Você pode explicar um pouquinho? Nem a cognição, nem o desenvolvimento moral, nem afetivo suficiente para lidar com aquilo, né? Então, eu até ia pegar o exemplo que o doutor falou do desafio do peito, né? Então, não mata, mas mata. Por quê? O que vai acontecer? Né? Vai ser uma menina, às vezes de 11, às vezes de 13, às vezes de 15, que vai ter uma imagem íntima exposta. Essa imagem íntima, ela provavelmente não vai ficar ali no WhatsApp, por vários motivos, né? Por vários motivos a vazamento de imagens íntimas. Ou porque você era minha amiga, eu te mandei, e de repente a gente não é mais. Eles têm, mas não é suficiente, porque a questão do pertencimento é muito forte. Então, não basta eu saber que eu não posso mandar. Que vai vazar e tal. Não é isso que vai regular a minha ação, né? Muitas vezes. Mas eu ter um grupo também que não vai aceitar esse tipo de conduta, de comportamento. Então, vaza a imagem íntima. Você era minha amiga, você mandou lá para todo mundo, né? Ou tinha um grupinho de WhatsApp, nós 3 aqui, de repente você mandou pro doutor, que não estava no grupo, porque você queria, né? Às vezes, me colocar numa situação... Aí ele manda no grupinho dos caras, dos amigos dele. Ah, quem que é essa menina? Não sei o quê, nananã. Ah, não entendo. Aí, de repente, começam a fazer um meme com a imagem, uma figurinha. Os peitos da fulana. Essa propagação que a internet permite, ela faz com que quem é alvo disso não tenha paz num curto período de tempo e a longo prazo também. Então, a gente tem meninas hoje, né, que por conta de imagens íntimas que foram vazadas lá na infância, hoje adultas, ainda, né, estão em processo de recuperação, de tratamento, né, psicológico, porque não conseguem recuperar a dignidade de sair na rua e não ser identificada como aquela menina do meme, dos peitos. A gente tem meninas que se suicidam hoje por conta disso. Né? Porque não conseguem aguentar a pressão dessa internet. Porque aquilo, era só um grupinho de amigas, mas de repente tá lá no Twitter, o meu peito lá no Twitter, e um monte de gente que eu nunca vi falando do meu peito que é caído e não sei o quê, olha o defeito. E é isso que a gente tem que explicar para o adolescente, esse caminho todo que vai ser feito? A gente tem que fazer com que eles pensem sobre isso, né? Então, o que pode acontecer quando você participa de um desafio e você manda num grupinho restrito das suas amigas? O que pode acontecer? Por que você faria isso? Por que a gente participa de um desafio? Porque o desafio ele começa fácil, mas ele vai, né, se tornando mais difícil para que a gente tenha aquela imagem no grupo de que eu sou corajoso, estou participando de tudo. Então, além da questão da reflexão, né, é importante a gente colocar esses limites. E a gente ser essa pessoa que você foi nesse momento. Porque aí eu ia dar outro exemplo. A gente teve uma situação numa escola que um adolescente morreu numa festa porque ele entrou em coma alcoólico. Nessa festa, então, não tinha informação dos adolescentes que aquilo era coma alcoólico. A princípio, para alguns, ele estava só dormindo, bebeu demais, está dormindo. Mas nenhum dos adolescentes, essa festa era na casa de um deles, os adultos estavam lá. Nenhum adolescente teve coragem de ligar para o pai, para a mãe, para um responsável, para um tio, quem é, né, o adulto ali, para ajudar aquele adolescente. Né? E o adolescente ele faleceu. Então, criar esse vínculo. E eu não tô querendo colocar essa responsabilidade nas mães e nos pais, porque eu sei, eu sou mãe. É muita responsabilidade, mas a gente precisa estar atento. A gente precisa falar, filho, você tem 15 anos, você vai nessa festa? Vai ter bebida alcoólica? O que você pode fazer se alguém ultrapassar o limite? Ou até você. Se você sentir que você bebeu demais, você me liga.
você precisa me ligar. Você pode orientar, falar, não bebe, que você tem 15 anos, mas isso não garante, né? Não entra no jogo e não conversa com ninguém que você não conhece. Mas mostrar que você é esse adulto da relação, que tá ali, né, pra proteger, pra acolher se precisar, pra não julgar. Né? Porque às vezes a gente recebe o vídeo lá do peito da menina e a gente, como adulto, fala assim, não quero que você ande com essa cidadã. Quem que é ela? Por que ela tá fazendo isso? Né? Eles vão aproveitar e tenha recursos para conversar com o teu adolescente. A gente tá caminhando quase pro final, tem um trabalho lindo, acho que é um trabalho mais bonito que já foi publicado em adolescência. Uma pesquisadora colocou uma foto. É uma foto, parece que... Eu não vou conseguir fazer expressão aqui, mas parece que a mulher está assustada. É uma mulher com o olho arregalado, boca aberta, e ela pegou essa foto, onde tinha uma mulher, repito, assim, cara de assustada, e mostrou para um monte de adultos e perguntou, adulto, o que você está vendo aqui? 100% dos adultos olharam aquela foto e falaram, ó, isso aqui é medo, susto, pavor, terror, pânico, coisas parecidas. Olha que legal, essa mesma autora pegou essa mesma imagem e mostrou para uma galera de adolescentes e perguntou, o que vocês estão vendo aqui? Resposta, só metade falou que aquilo era medo, susto, pânico, terror. Aí você vai me perguntar, Benito, mas o que os outros responderam? Tudo que você possa imaginar, tudo, menos pânico, susto, terror. Então amanhã, depois do dia que você ouvir essa nossa entrevista, alguém te falar, olha, eu falo com meu filho e parece que ele não entende, qual a melhor resposta para colocar para um pai desses? Ele não entende mesmo, muda o jeito. Muda a forma, desenha, faça de outra maneira, converse de outra maneira, tenha outros recursos. Para de atribuir tudo de adolescência à teimosia, porque é muito comum. Ele não entendeu porque ele é teimoso, ele entendeu porque ele é desafiador. E comece a entender na biologia. A máquina dele é uma máquina que processa uma imagem assim e acha que a mulher está feliz. Então eu preciso explicar de outra maneira, eu preciso desenhar de outra maneira, eu preciso ser mais didático até na maneira de apresentar isso para o adolescente. Num momento onde o que a gente vê as pessoas fazendo? Serem menos didáticas, mais afastadas, né? Não me envolvo. Não sei se vocês lembram, na época, naquele dia fatídico daquele jogo do 7-1, né? Rolou um meme por aí que era o mascote da Copa, Fuleco, não lembro o nome dele, e ele estava enforcado. Ele estava enforcado, pendurado depois do jogo. Começou a rolar o Fuleco enforcado. Veja, o Fuleco enforcado na tua cabeça, na minha cabeça, na cabeça da Thaís, talvez caísse como uma piadinha. Mas isso na cabeça de alguém que está fragilizado pode não cair tão bem. Então toma bastante cuidado também com o que a gente repercute aqui dentro, e até em adultos, há um papel do adulto nisso. Existem alguns memes que são criados por adultos e chegam na cabeça dos adolescentes. Isso é importante a gente também tomar um pouco de cuidado. Um dos comportamentos tóxicos mais comuns dentro de um jogo eletrônico, se você desplugar e começar a ouvir, é a agressão se mata. Se mata, se mata. O cara fez uma coisa errada, sei lá, perdeu, não atirou certo, perdeu alguns pontos, o pessoal começa a gritar, se mata, cara, se mata. Repito, se mata pode ser uma coisa que cai naturalmente para muitos, mas tem caído também não naturalmente para outras pessoas. Eu preciso entender isso, eu preciso saber que isso acontece. Então, de alguma maneira, trabalhar a questão do comportamento tóxico que envolve essas comunicações é um papel de quem, né? O papel tá lá na Constituição brasileira. É dever de quem cuidar dessa molecada? De todos. Não dá para jogar a culpa no desenvolvedor do jogo. Não dá para jogar a culpa no YouTube, no TikTok. Todo mundo tem uma responsabilidade nisso. Tava conversando aqui antes de começar essa nossa entrevista. Acontece um suicídio hoje num adolescente, eles vão fuçar em tudo que é rede social, em tudo que é jogo eletrônico que essa meninada tava conversando. Então tomar um pouquinho de cuidado, porque todos temos papel nisso. E é muito comum a gente, papel da escola, é papel do médico, vou levar para o médico, põe moleque, vai sair, resolve aí, porque eu acho que ele tá jogando muito, e sai da sala. É a cena comum de acontecer. Sabe o que eu tô achando super interessante dessa conversa? Queria até ver, Renata, que é bem dessa área de educação mesmo, é que a gente conversa, e tudo passa para... É preciso, de novo, chegar... Parece um recado tão óbvio, né? Precisa dialogar, tentar se comunicar, fazer esse adolescente que não é o que acontece no primeiro, né? Exato. Então, eu chamo a atenção pro primeiro vídeo. Espiando, quando a gente fala diálogo, não é isso, né? O que você tá fazendo isso? Pode causar ansiedade, isso pode não sei o que, isso pode fazer... né? Que é o que ele faz ali, o vídeo. Diálogo, né, envolve escutar sem julgamento, né, que não é pelo olhar do adulto que eu vou...
Claro que o adulto tem uma hierarquia ali, né, de autoridade, enfim, a gente tem um conhecimento que é muito diferente do adolescente, mas o escutar o que você sabe sobre essa menina? Né? O que me conta? Como é que isso aconteceu? Então, de fato tá ali, né? Atento, sem esse E julgamento. Thaís, você acha que é papel da escola também? A gente falou, o doutor falou da escola, e eu tenho visto muitos pais cobrarem da escola um letramento digital, até para eles. A minha né? pesquisa de doutorado é sobre isso. É papel da escola, de alguma forma, trazer isso? A escola absorve a sociedade, Qual é né? o papel da escola Eu- hoje? Né? O papel da escola hoje é formar integralmente os indivíduos. Né? Então, se a gente está pensando na questão acadêmica, isso é o papel da escola. E a questão do ser humano? Né? Esse ser humano hoje, ele não interage só na escola, tem uma questão de convivência virtual que não só está influenciando na construção da personalidade, da identidade desses adolescentes, como está repercutindo na escola, ecoando na escola. Então, tudo que acontece na rede social, no TikTok, em tudo isso que a gente está falando, tem um impacto na escola. Que escola aqui, e aí eu estou falando para as escolas agora, nunca vivenciou uma situação de cyberbullying, ou de exposição de algum aluno, ou exposição de algum professor, ou exposição de algum dado da escola que não era para vazar. Né? Então, hoje, a convivência na internet ela faz parte da educação escolar, da educação, inclusive, parental. Não dá pra gente achar que nada tá acontecendo ali, que é só um joguinho. Mas tem que entrar como na escola? Então, do ponto de vista da educação, o que a gente defende é que a escola tem um espaço curricular para trabalhar, né, a questão, e para trabalhar de forma reflexiva. Não é abram a apostila, vamos estudar empatia virtual na página 105. Né? Porque a gente sabe que não é suficiente a gente ter só um espaço escolar que a gente vai discutir as questões que envolvem convivência dentro e fora da internet. Então, eu preciso ter um currículo planejado para isso, um currículo que as crianças e os adolescentes vão refletir sobre aquilo, vão pensar em acordos, vão aprender o que eu faço se eu recebo um vídeo de uma imagem íntima de uma adolescente. O que a gente pode fazer para cuidar dessa adolescente e não para expor? E não importa se é uma adolescente da escola ou da escola vizinha. Né? Então, o material, né, o planejamento dessas atividades precisa levar em consideração a questão reflexiva do tema. E eu não posso achar que eu vou trabalhar empatia virtual com os estudantes se eu convivo no ambiente escolar pouco empático. Porque como é que a gente forma o sujeito, como é que a gente forma valores, né, morais? A gente precisa de um ambiente coerente com aquilo que a gente quer formar. Então, eu estava outro dia numa escola e a coordenadora estava me dizendo assim, olha, você viu quantos alunos tem aqui na minha sala? Foram retirados de sala porque estavam conversa paralela e tal. E eu perguntei, mas a aula era do quê? Ah, era de socioemocionais. Eles estavam discutindo empatia. E aí o aluno estava argumentando com ela, mas, coordenadora, a gente estava falando de empatia e a professora não foi nem um pouco empática, porque ela nem ouviu. A gente estava falando sobre o tema, ela simplesmente mandou a gente para fora. Então, a gente tem defendido que a escola, né, é uma instituição que é responsável por educar esse jovem, essa criança. Educar do ponto de vista ético também, né, é papel da escola. Mas não basta a gente só ter um currículo para falar das questões da internet, das questões que envolvem convivência online. A gente precisa de um ambiente coerente com isso. Espaços em que os alunos podem se colocar, pensar nos conflitos que eles têm, como é que eles vão resolver, como é que a escola pode ajudar nesse processo. Então, a gente defende muito o espaço escolar como institucionalmente, eu preciso ter espaços de diálogo, eu preciso ter uma formação desse professor que vai... Que formação de professor. Formação que de professor que sabe, mesmo que haja um Lidar projeto com curricular nesse sentido, os professores têm que ser formados também, né? São todos adultos como nós. E não somos, né? Eu fiz pedagogia e nem os especialistas, né, dos adolescentes não são formados para isso. Então, tem essa questão da formação também do adulto que vai acompanhar esse adolescente. E a gente defende a via curricular, né? Então, ter um espaço para refletir sobre isso. E, claro, envolver as famílias, né? Porque isso, né? a gente trabalha sempre isso. em parceria, família e escola, né? Não dá para a gente responsabilizar
só um lado. A gente está concluindo já o nosso dos pontos, mas antes de passar as considerações aí para vocês, eu vou trazer alguns dados que a produção passou para mim aqui, a Carla Menezes, que é bem para trazer esse alerta, que a gente está conversando sobre, eu não quis ficar, eu falei, vou trazer os números, e deve ter alguém, cadê os números, Luziana? Porque, assim, acho que o importante era conversar, e confesso a vocês que fico bem feliz de ouvir, no final das contas, as conversas aqui, porque eu acho que trouxe, era o que eu queria saber da Renata, trouxe esse olhar também de que a gente não ficou falando especificamente aqui para adolescente de impor limitações, porque é um mundo que não vai com a realidade, né? Termina que você não consegue. Você acha que vai impor. Tem limites, mas não é só impor limites. Não é suficiente. Não é né? suficiente. Precisa Mas e por que é preciso? educar. Olha só, não adianta fazer de conta, como eles dois disseram, né? Isso não é um mundo que me pertence, não sei de tecnologia. Olha só esses dados aqui, olha. Uma pesquisa feita com estudantes do ensino fundamental e médio no Brasil em 2022, entre usuários que afirmaram ter vivenciado situações ofensivas na internet, 33% reportaram que compartilharam sobre a situação com um amigo da mesma idade. Além disso, 29% informaram ter contado para os seus pais ou responsáveis e 16% disseram não ter compartilhado com ninguém as situações. Então, quer dizer, tem um silêncio grande aí, né, a ser quebrado, a ser rompido. E considerando o uso da internet para apoio emocional, 30% das crianças e adolescentes de 11 a 17 anos reportaram que utilizaram, né, nos 12 meses anteriores para pesquisa, para procurar ajuda quando aconteceu algo ruim ou para conversar sobre as emoções quando se sentiram tristes. E ainda, 20% das crianças e adolescentes na mesma faixa etária afirmaram que viram informações online sobre seus sentimentos, sofrimento emocional, saúde mental ou bem-estar. 39% dos entrevistados, para eles, o uso da internet ajudou a lidar melhor com um problema de saúde. Aí eu já passo para ele para aproveitar esses dados todos para as considerações finais, porque é isso, não dá para imaginar como o senhor abordou isso logo no começo, doutor Benício, não é? É tudo ruim? Não, tem muita coisa boa. A questão é como identificar o que é bom e o que é ruim, ajudar esses adolescentes a identificar isso. É isso, escutar, eu acho que a gente podia terminar dizendo escutar dá trabalho. Né? Não sei se vocês lembram quando vocês eram mães novinhas, pais novinhos e tinham um bebê de 2 meses no colo com cólica. E naquela noite você andava para lá e para cá com o bebê no colo, e se você conseguisse radiografar, tirar uma fotinho daquela cena, a mãe queria estar no lugar do moleque. A mãe queria trocar de lugar com ele se fosse possível para tentar identificar o que estava acontecendo, qual era a causa do sofrimento daquele bebê. Quando chega com 15, 16 anos de idade, claro que tudo muda, né? Mas também o papel de quem quer realmente entender o que rola na cabeça dessa meninada é esse papel. Parece meio piegas dizer, mas é quase que essa mesma função. A função de que se eu puder, eu queria entrar aí dentro e entender o que está rolando nesse momento, quais são seus grilos, quais são suas dúvidas, quais são suas dificuldades. E eu repito que isso dá muito trabalho, porque a escuta que a gente... pelo menos aprende a fazer é uma escuta um pouco colonizadora, né? A gente escuta já querendo falar, então a gente escuta já preparando o texto, né? Preparando o que eu vou encerrar, né? Parece que sempre tem que ter haver no final um ganhador da conversa, e isso, para qualquer assunto com adolescente, especificamente que a gente conversou hoje de tecnologia, é necessário e é uma possibilidade, é um caminho, não vai ser fácil, são termos novos, são tecnologias novas, são questões novas, e só que essa sensibilidade para discutir esse assunto sempre precisa ser craque em tela touchscreen, não. É uma outra sensibilidade que a gente precisa ter para conversar com essa molecada. É o frente a frente, né? É o vamos assumir, porque o adulto... A consideração que eu queria fazer era essa, né? Eu queria colocar uma reflexão aqui pra gente fazer. Que tipo de vínculo a gente está criando com o nosso filho, né, adolescente, para ele buscar na internet uma ajuda para uma questão de saúde mental, né? Por que não um adulto da escola? Por que não um adulto da família? Né? Que são as instituições que eles mais convivem, né, hoje. Claro que tem a convivência na internet, mas por que não um professor,
para conversar sobre isso, né? Para procurar ajuda. Por que não esse adulto? Então, nós, adultos, nós temos esse papel de formar, né? Esse jovem, para que, claro, para colocar o limite, mas para que ele aprenda também a se defender sozinho. Então, ter um adulto de confiança, um adulto significativo, muitas pesquisas mostram que isso faz diferença na vida profissional, né? Então, ter um adulto significativo que vai me ajudar a pensar, como a gente estava conversando, né? Na profissão, isso é importante. Ter um adulto significativo que, de fato, escute esse jovem pode, muitas vezes, ser o fator de proteção para ele não se envolver em situações de violência extrema, né? Em grupos. Porque o que o adolescente busca? Participar de grupos, né? Então, o papel do adulto na adolescência, ele se a gente colocar frente a frente ali com os pares acabam tendo uma força grande, né? Diferente das crianças. Então, ter um adulto significativo é fator de proteção na vida dos adolescentes. E um adulto significativo tem essas características. É uma pessoa que eu confio, é uma pessoa que não vai me julgar, que eu posso falar, que vai me ajudar a pensar, que não vai piorar a situação, mas tem um conhecimento de como a gente pode resolver aquela situação. E a minha mensagem final é que sejamos esse adulto na família, na escola, mas que vai, de fato, né, estar ali com aquele adolescente, porque os adolescentes precisam. A gente fica muito focado nas crianças, que a gente tem que... Os adolescentes precisam de proteção, precisam de escuta, precisam de ter seus sentimentos reconhecidos, né, sem julgamento. Então, que a gente seja esse adulto, né, com os nossos filhos ou os nossos alunos. Gente, só para agradecer aqui, daria para conversar um podcast umas 2, 3 horas aqui. O dia inteiro. Tem muito assunto que a gente queria falar e não dá tempo. O assim, tempo que o menino joga um jogo eletrônico. Isso, mas é porque tem muito ponto ainda a ser observado, né? E é isso. E cada hora vai ter um desafio novo. E não é simples, a gente está falando de algo que é muito complexo. Não tem uma resposta simples que em uma hora a gente dá conta aqui, né? Na receita de bolo, né? Não, e é bom ter empatia com os pais, né? Porque é difícil. É difícil. Né? Somos todos pais, a gente sabe que é difícil, mas tem que se esforçar, não pode abrir mão, como disse o doutor, né? Exatamente. Então, gente, agradecer aqui a doutora Thaís Bosa, que é doutora em Educação pela Unicamp, pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral da Unicamp e Unesp, o doutor Benito Lourenço, que é médico, é atual presidente do Departamento de Adolescência da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Muito obrigada a vocês dois. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada. Obrigado. E a nossa jornalista também, a Renata Cafardo. E claro, vocês sabem que o meu agradecimento principalmente é a você que está nos acompanhando até este momento. Muito obrigada pela companhia mais uma vez aqui no nosso podcast do Estadão 2 Pontos, onde a gente traz sempre 2 pontos de vista para debater um assunto relevante para o nosso dia a dia. E aí, neste caso, sempre insisto, não precisam ser pontos de vista diferentes. Aliás, muito se falou aqui como se precisa conversar. Conversa. A gente precisa conversar, ouvir pontos de vista. Ouvir pontos de vistas que podem ser diferentes, podem ser complementares, para que cada um de nós tenha o próprio ponto de vista. Uma vez mais, muito obrigada pela companhia. Até a próxima.